A luz da lua passava tímida pela janela do meu quarto, revelando algo que eu preferia não ver. Ela estava ali, sentada na ponta da cama, o sorriso torcido, os olhos escuros e famintos. Eu sabia que era o meu fim. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo quando está completamente sozinho? Pois é, foi assim que começou comigo, uma sensação estranha, quase sufocante. Eu nunca imaginei que algo tão simples quanto uma sensação poderia me levar ao inferno. Meu nome é Henrique, tenho 27 anos e moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Tudo começou de forma inofensiva, quase banal. Eu estava entediado em uma noite comum, mexendo no celular, passando tempo no Instagram e em sites aleatórios. Foi então que, em uma dessas madrugadas, um pop-up estranho apareceu enquanto eu navegava. O site parecia uma daquelas coisas antigas da internet, sabe? Design tosco, fundo preto, letras vermelhas, como algo saído diretamente dos anos 90. No topo, uma frase me chamou a atenção. Conheça os segredos dos seus desejos mais obscuros. Curioso, e eu admito, com a mente viajando por caminhos perigosos, cliquei no link. Foi aí que tudo começou a dar errado. O chamado. Você já se pegou fazendo algo estúpido, apenas por curiosidade? Aquele tipo de decisão que no fundo você sabe que é um erro, mas algo dentro de você insiste em seguir em frente? Foi assim que tudo começou. Uma madrugada comum, entediado, rodando o feed do Instagram, passando os olhos por postagens sem sentido. Era por volta das 3 da manhã, e o silêncio na casa só era quebrado pelo som suave do ventilador. A tela do meu celular começou a ficar cansativa, então decidi navegar por alguns sites aleatórios para passar o tempo. Mas foi então que, do nada, um pop-up surgiu, preenchendo a tela. Não tinha nada de especial no design, exceto pelo texto em negrito, vermelho, contrastando com o fundo preto. Conheça seus desejos mais sombrios. Naquele momento, senti um frio na espinha, mas o tipo de sensação que você ignora, achando que é apenas paranoia. Meus dedos hesitaram por um instante, mas impulsionado pela curiosidade, ou talvez por algo mais profundo que eu não conseguia entender, cliquei no anúncio. O site demorou alguns segundos para carregar, tempo suficiente para eu quase me arrepender de ter clicado. Quando a página finalmente abriu, eu senti como se tivesse sido transportado para outra época. O design era grotesco, antiquado, como se tivesse saído de uma época onde a internet era um lugar ainda mais escuro e estranho. As palavras piscavam na tela. Ela está esperando por você. Ela? Quem seria ela? O pensamento veio com uma estranha mistura de ansiedade e fascínio. E então eu a vi. A imagem estava no centro da página, uma mulher incrivelmente bela, mas com uma beleza que parecia errada. Seu rosto era perfeito demais, como uma escultura esculpida com uma precisão inumana. Seus olhos, no entanto, eram o que realmente me incomodava. Eles pareciam vazios, como se, apesar do rosto impecável, algo muito sombrio estivesse espreitando por trás daquele olhar. A sensação de desconforto foi imediata, mas também havia algo sedutor naquela imagem. Me senti incapaz de desviar o olhar. Um botão brilhava logo abaixo da imagem, com a inscrição "Clique para continuar". Eu sabia que não deveria, sabia que tudo isso estava ficando estranho demais, mas como se estivesse sob algum tipo de feitiço, meus dedos se moveram sozinhos, e eu cliquei. A tela ficou preta por um segundo, e uma mensagem simples apareceu: "Ela virá até você". Eu senti um nó na garganta. Meu coração disparou, mas eu ri de mim mesmo. Era óbvio que aquilo não passava de uma brincadeira macabra, algum tipo de pegadinha bizarra, ou talvez um vírus. Fechei a página rapidamente, desliguei o celular e tentei esquecer o que tinha acontecido. Mas foi naquela noite que tudo começou. Silêncio se tornara denso, sufocante. Eu não conseguia parar de pensar na mulher do site. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto na minha mente. O sorriso dela, aqueles olhos vazios. Por que me virei na cama tentando dormir, mas algo estava diferente. O quarto parecia mais frio, e eu não conseguia parar de pensar nela. As horas passaram arrastadas, até que finalmente o cansaço me venceu. Caí no sono, mas o que encontrei lá foi muito pior do que qualquer insônia. Eu estava em um quarto que não reconhecia, um lugar sombrio e sem janelas. A luz era fraca, como se viesse de uma lâmpada distante, tremulando levemente. No canto do quarto havia uma cadeira. Sentada ali, me observando em silêncio, estava ela, a mesma mulher do site. Desta vez, ela não era apenas uma imagem. Ela estava viva, respirando, e seus olhos não estavam mais vazios. Eles me encaravam com fome,
Você me chamou, ela sussurrou, a voz melódica e ao mesmo tempo terrivelmente perturbadora. Tentei gritar, mas saiu. Minhas pernas pungiam, meu corpo parecia preso, enraizado naquele chão inexistente. Ela se levantou da cadeira, movendo-se com uma graça quase sobrenatural. A cada passo que dava em minha direção, meu pavor aumentava, e com ele uma estranha sensação de excitação, como se uma parte de mim quisesse aquilo. Quando ela finalmente ficou a poucos centímetros de mim, sua mão gelada tocou meu rosto, deslizando suavemente. Sua presença era avassaladora, intoxicante. A proximidade dela fez meu corpo inteiro tremer, e quando nossos olhos se encontraram de verdade, senti como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Acordei com um sobressalto, coberto de suor, o coração martelando no peito. O quarto estava exatamente como deixei, mas a sensação de ser observado não me abandonou. Levantei, fui até a janela e olhei para fora. Nada além da noite tranquila de Minas Gerais. Mas então, enquanto meu olhar vagava pelo jardim lá embaixo, vi uma sombra. Ela estava parada ali, imóvel, olhando diretamente para mim. Aquela noite foi só o começo. E eu sabia que ela viria de novo. O que parecia ser apenas um sonho bizarro começou a invadir minha vida acordada. Sussurros no silêncio da casa, toques invisíveis na escuridão. Eu sabia que estava sendo caçado. Mas o que era essa coisa que me seguia? O que ela queria de mim? As respostas viriam em breve, mas não seriam nada do que eu poderia imaginar. O encontro. O dia seguinte foi assustador. Tentei me convencer de que tudo não passava de um sonho, uma criação perturbadora da minha mente cansada. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação inquietante que me seguia, mesmo sob a luz do dia. As sombras pareciam mais longas, e a quietude da minha casa, que antes era reconfortante, agora parecia pesada. Um silêncio opressor que me sufocava. À noite a coisa ficou pior. Eu estava no sofá assistindo algo na TV. Alguma série qualquer, o som preenchendo o ambiente vazio. Eu precisava de ruído. Precisava de algo que afastasse a sensação de estar sozinho, de ser vigiado. Estava tudo bem. Até que, de repente, o som da televisão começou a falhar, como se o sinal estivesse sendo distorcido. O volume oscilava e as imagens na tela começaram a pular. Meu corpo ficou tenso. Eu tentei ignorar, pensando que era apenas um problema técnico, mas então a TV desligou sozinha, mergulhando a sala em uma escuridão quase total. Apenas o fraco brilho do relógio digital na cozinha quebrava a escuridão. Um silêncio profundo tomou conta da casa. Meus instintos gritaram que algo estava errado, muito errado. Foi nesse momento que eu senti. Um arrepio frio subiu pela minha espinha, como se o ar ao meu redor tivesse congelado de repente. Eu estava sendo observado. Não havia dúvida disso. Meu olhar se moveu lentamente, como se o simples ato de virar a cabeça fosse um esforço hercúleo. No canto da sala, entre a penumbra e a pouca luz que vinha da rua, uma sombra parecia se destacar. No início pensei que fosse apenas a minha imaginação, um jogo de luzes e sombras. Mas à medida que meus olhos ajustavam-se à escuridão, eu a vi. Ela, a mulher do sonho do maldito site, estava ali. Ela não estava mais presa na tela do meu celular ou no meu subconsciente. Estava de pé na minha sala, como se fosse uma visitante comum, sua figura alta e esguia, fundida às sombras que a rodeavam. Seu rosto era ainda mais belo e sinistro do que eu me lembrava. Os cabelos negros caíam em cachos suaves, e os olhos, aqueles olhos negros e profundos, me encaravam com uma intensidade esmagadora. Ela não disse uma palavra. Apenas ficou lá, parada, me observando como se eu fosse uma presa. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para me livrar da presença sufocante dela, mas meu corpo não respondia. Era como se eu estivesse enraizado ao chão, cada músculo congelado de terror. Ela começou a se mover em minha direção, cada passo silencioso, mas carregado de uma ameaça invisível. Quando ela estava a apenas alguns centímetros de mim, o cheiro doce e enjoativo da sua presença me envolveu. Era como uma mistura de flores murchas e terra úmida, um perfume de morte. Seus lábios se moveram, e uma voz suave, quase sussurrada, escorregou por entre eles. Você me chamou. Sua voz parecia reverberar dentro da minha cabeça, como se ela estivesse falando diretamente dentro da minha mente. Cada palavra trazia uma onda de pavor profundo, algo primal, como se meu corpo soubesse que aquela criatura diante de mim não era humana. Eu não havia chamado ninguém, mas a verdade que eu tentava negar estava clara. De alguma forma, ao interagir com aquele site, eu a convidei para minha vida. Ela se inclinou sobre mim, tão perto que eu podia sentir seu hálito frio em minha pele.
Seu rosto estava agora a milímetros do meu, os olhos negros fixos nos meus. Não havia escapatória, não havia como fugir. O pânico que se espalhava pelo meu corpo era absoluto, e tudo o que eu queria era acordar desse pesadelo que agora era minha realidade. Você vai ser meu, ela sussurrou, os lábios roçando levemente meu ouvido. A promessa em suas palavras era clara. Eu não tinha mais escolha. Não havia volta. Ela desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido, deixando a sala mergulhada em um silêncio ainda mais pesado. Meu corpo relaxou e eu me joguei para trás no sofá, sentindo o coração martelar contra o peito. Estava vivo, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite eu mal consegui dormir. Cada ruído, cada sombra dançando pela janela me fazia saltar de medo. E quando finalmente adormeci, os sonhos voltaram, mais intensos, mais reais. Ela estava sempre lá, me observando de longe, esperando o momento certo para atacar. As visitas dela se tornaram mais frequentes, primeiro nos meus sonhos, depois na vida real. Cada aparição era mais intensa, mais sufocante, e eu sentia que a cada vez ela estava mais perto de me levar. O que ela queria de mim? E como eu poderia escapar de algo que não era deste mundo? A resposta estava mais perto do que eu imaginava, e era muito pior do que eu poderia conceber. A obsessão. O que aconteceu naquela noite foi o ponto de ruptura. Depois do que vi, do que senti, tudo parecia ter mudado. Era como se minha vida tivesse sido invadida por algo inominável. Eu acordava todos os dias com a sensação de que ela estava ali, mesmo que eu não pudesse vê-la. Havia uma presença constante, como uma sombra no canto da visão que desaparece quando você tenta olhar diretamente. A princípio tentei ignorar. Segui minha rotina, mesmo com os sinais de exaustão me traindo. O espelho era implacável. Olheiras profundas, a pele pálida, como se eu estivesse sendo lentamente drenado de dentro para fora. Meus amigos comentaram que eu parecia doente. Tá tudo bem, Henrique? Perguntavam. Eu mentia, respondendo que era só estresse do trabalho. Mas eu sabia que era muito mais do que isso. As noites se tornaram insuportáveis. Quando o sol se punha, o medo crescia dentro de mim como uma maré que não poderia ser contida. Eu sabia que ela viria. Sabia que cada encontro com aquela entidade ficava mais intenso, mais real. O que começou como sonhos perturbadores evoluiu para algo que se materializava diante de mim. A cada visita ela parecia mais física, mais presente no mundo ao meu redor. E então vieram as marcas. Tudo começou com pequenos arranhões nas minhas costas e braços. Eu acordava com a sensação de que algo tinha me tocado durante a noite, como se garras invisíveis tivessem traçado linhas finas pela minha pele. No início achei que estava me machucando no sono, talvez por conta da tensão, mas os arranhões se tornaram cortes mais profundos, e não havia como eu ignorar o fato de que eles apareciam em lugares onde eu nunca poderia me machucar sozinho. Lembro de uma manhã específica. Levantei da cama sentindo algo úmido escorrendo pela minha pele. Ao olhar para meu braço direito, vi 3 marcas de garras longas e finas, como se algo tivesse me arranhado durante a noite. O sangue ainda estava fresco, pingando levemente no chão do quarto. Um frio mortal atravessou minha espinha. Era ela. Não havia mais dúvidas. A presença dela durante o dia era mais sutil, mas igualmente perturbadora. Eu sentia o peso dos seus olhos em mim, como se estivesse escondida em algum lugar, me vigiando. Cada vez que eu passava por um espelho, achava que veria seu reflexo ao fundo, observando-me com aquele sorriso predador. Quando estava sozinho em casa, ouvia ruídos estranhos, como sussurros distantes que se misturavam com o som do vento. Mas a pior parte foi o desejo crescente. Era como se, a cada visita, ela estivesse se infiltrando mais fundo na minha mente. Uma parte de mim, uma parte que eu odiava admitir, começava a desejar sua presença. Mesmo com o terror absoluto que ela trazia, havia uma atração magnética que eu não conseguia controlar. Eu pensava nela o tempo todo, sonhava com ela mesmo quando estava acordado. E esse desejo se tornava mais insidioso a cada noite, como se ela estivesse plantando algo dentro de mim. Em uma das noites mais terríveis, acordei com uma sensação familiar, o cheiro doce e enjoativo de sua presença impregnando o ar. Ela estava lá, sentada na ponta da minha cama. O quarto inteiro parecia mais escuro, como se sua presença sugasse a luz, deixando apenas sombras. Ela não disse nada dessa vez, apenas me olhou com aqueles olhos negros, profundos, vazios de qualquer humanidade. Havia algo de diferente nela.
A proximidade era palpável, e eu pude sentir sua respiração gelada em meu rosto. Seus dedos tocaram minha pele, suaves, mas com uma força invisível que me mantinha preso, impotente. O contato dela queimava, como gelo derretendo sob a pele, e eu sabia que a cada toque ela estava tirando algo de mim. Eu quis gritar, quis empurrá-la para longe, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, deitado, sentindo a vida ser sugada de mim aos poucos. Cada toque era um roubo, um pedaço de mim que ela levava. Ela se inclinou para mais perto, tão perto que seus lábios roçaram meu ouvido, e então ela sussurrou: "Você está quase pronto." Aquelas palavras reverberaram em minha mente muito depois de ela ter desaparecido na escuridão. Pronto para o quê? O que ela estava preparando? Essas perguntas ecoavam na minha cabeça, sem respostas, apenas trazendo mais medo. Eu sabia que não podia continuar assim. Aquilo estava me destruindo, física e mentalmente. Mas o que eu poderia fazer? Quem acreditaria em mim? Eu tinha pesquisado sobre súcubos, sobre entidades que sugam a energia vital dos homens enquanto eles dormem, mas todas as histórias pareciam lendas antigas. Nada poderia ter me preparado para o que eu estava vivendo. Mas uma coisa era certa: ela não iria parar. E a cada encontro eu sentia que estava mais fraco, mais próximo do fim. E ela parecia se alimentar da minha destruição, se tornando mais poderosa. As marcas no meu corpo eram apenas o começo. Eu sabia que a cada noite ela se tornava mais real, mais sólida. Mas o que eu ainda não entendia era o que ela queria de verdade. E quando a resposta veio, foi muito mais sombria do que eu poderia imaginar. Agora, o tempo estava correndo, e eu precisava encontrar uma forma de parar aquilo, antes que ela levasse tudo de mim. O cerco. As coisas pioraram rápido demais. Eu pensei que estava enlouquecendo, mas cada vez mais parecia que o mundo ao meu redor estava se dobrando à presença dela. Os dias, antes uma pausa frágil entre as noites de terror, começaram a perder o último resquício de normalidade. Meu corpo estava definhando. Eu mal conseguia me alimentar. O cansaço era constante, e os ferimentos que ela deixava não cicatrizavam. Naquela manhã, eu acordei sem forças para sair da cama. O quarto estava abafado, a luz do sol que entrava pela janela parecia opressora. Quando finalmente consegui me levantar, meus joelhos falharam e eu quase caí. Me apoiei na parede, tremendo, sentindo frio na nuca. Ela estava perto. Fui até o espelho no banheiro, e o reflexo que me olhou de volta era de alguém que eu não reconhecia. Minha pele estava acinzentada, quase doente. As olheiras eram profundas, como se eu não dormisse há dias. E de certa forma, eu não dormia. Eu me aproximei mais, fixando os olhos na minha própria imagem, tentando encontrar uma fagulha de quem eu costumava ser. Foi quando vi algo atrás de mim. No reflexo do espelho, ela estava lá, parada na porta do quarto, a cabeça ligeiramente inclinada, o mesmo sorriso predador nos lábios. Eu congelei. Meu coração disparou no peito, mas o medo que senti não era como antes. Era mais visceral, mais primitivo. Ela estava me caçando, me cercando, como um animal jogando com sua presa. Sem pensar, tirei para trás, mas a porta estava vazia. Nada. A sensação de alívio foi momentânea, logo substituída pelo terror ainda mais profundo. Ela estava brincando comigo, se divertindo com a minha agonia. Os dias se arrastaram, e cada noite se tornou uma nova tortura. Ela não estava mais limitada aos meus sonhos ou às sombras do quarto. Agora era como se ela pudesse se manifestar em qualquer lugar. Eu a via nos reflexos das janelas, sentia sua presença nas esquinas das ruas. Eu podia jurar que ouvi seu riso em meio ao barulho de uma multidão no centro da cidade, como um sussurro entre as pessoas que passavam apressadas. As visitas dela eram mais frequentes e cada vez mais tangíveis. Eu podia sentir seu toque, frio e cruel, mesmo quando acordado. Uma noite, acordei com os dedos dela em volta do meu pescoço, apertando levemente, como se estivesse testando meus limites. Sua respiração era como um vento gelado, e quando abri os olhos, ela estava sobre mim, seus olhos negros fixos nos meus. "Você está pronto", ela sussurrou, seu hálito frio roçando minha pele. Eu tentei me soltar, mas era inútil. Meu corpo estava paralisado, como se eu fosse apenas um boneco sob seu controle. Ela se inclinou ainda mais perto, seus lábios tocando a minha orelha. "Quando eu te levar, você não vai mais querer voltar." Eu sabia que estava acabando. Algo dentro de mim estava sendo consumido, noite após noite. Eu sentia que ela estava me preparando para algo muito maior. A cada toque, cada sussurro,
uma parte de mim desaparecia, se rendendo à sua presença. Foi então que comecei a pesquisar, desesperado por respostas. Passei horas mergulhado em fóruns obscuros, lendas antigas, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi em um canto esquecido da internet que encontrei a história de um homem muito parecido comigo. Ele descrevia os mesmos sinais: uma mulher sedutora que aparecia nos sonhos, marcas no corpo, o cansaço que lentamente o consumia. O relato terminava abruptamente, com uma única frase que me gelou até os ossos: ela me levou. Aquilo era real. Eu não estava apenas sendo atormentado, estava sendo caçado, preparado para ser levado por algo que eu mal compreendia. Mas havia uma esperança, uma única possibilidade de escapar. Um ritual antigo, perigoso e arriscado, que poderia romper a conexão entre nós. Eu teria que enfrentá-la de uma vez por todas. Naquela noite eu estava decidido. Preparei o que precisava, traçando um círculo de proteção no chão do meu quarto, usando símbolos que mal entendia, mas que, de alguma forma, pareciam certos. As velas queimavam com uma chama inquieta, como se sentissem o que estava prestes a acontecer. Me sentei no centro do círculo, o coração batendo freneticamente. A tensão no ar era palpável. O relógio marcava 3 horas da manhã quando ela apareceu novamente, como sempre fazia, materializando-se nas sombras. Mas desta vez havia algo diferente. Ela parecia irritada. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma fúria contida. Ela se aproximou lentamente, a raiva em cada passo, seus olhos fixos nos meus. Parecia saber o que eu estava tentando fazer. E pela primeira vez, percebi que ela estava com medo de perder o controle. "Você acha que pode me parar?" Ela murmurou, a voz um sibilo venenoso. "Você é meu, Henrique. Não há escapatória." Ela tentou cruzar o círculo, mas recuou imediatamente, como se uma barreira invisível a tivesse atingido. Ela me olhou com uma raiva intensa, seus dentes à mostra como os de um predador encurralado. Eu pensei ter ganhado um momento de vantagem, mas então percebi a verdade terrível. O ritual havia falhado. Eu a havia irritado, mas não a afastado. E agora, ela estava mais próxima do que nunca de me levar. Eu não sabia o que tinha dado errado, mas sabia que ela estava mais perto de mim do que jamais esteve. O cerco estava se fechando, e eu precisava encontrar uma solução, rápido. Ela não iria me deixar escapar facilmente. E o tempo estava acabando. A última noite. Aquele era o fim. E eu sabia. O ritual havia falhado. A tensão que eu sentia não era apenas medo, era a certeza de que, dessa vez, não haveria volta. O ar no meu quarto estava carregado, pesado demais para respirar. As velas que ainda queimavam ao meu redor agora eram meros pontos fracos de luz, ofuscados pela presença dela. Eu não tinha mais para onde correr. O sorriso da entidade tinha desaparecido. O que restava em seu rosto era um misto de frustração e fúria. Ela havia jogado comigo por tempo suficiente. A diversão estava chegando ao fim. O que eu sentia agora era puro terror. Algo ancestral que congelava minha alma e me lembrava que estava lidando com algo além da compreensão humana. A Súcubus não era apenas uma lenda, não era só uma criatura que sugava vidas. Ela era uma predadora sobrenatural, implacável, e eu era a presa final. Ela parou a poucos metros de mim, o círculo protetor inútil entre nós. Seus olhos negros eram 2 poços sem fundo, transbordando de uma escuridão que me puxava, tentando me afogar. "Você pensou que poderia me afastar?" Ela zombou, sua voz um eco sinistro na sala. Isso nunca foi uma luta justa. Meu corpo tremia, mas minhas pernas estavam presas, incapazes de se mover. O cansaço extremo pesava sobre mim como uma corrente, me arrastando para o fundo. Ela estendeu a mão e dessa vez eu sabia que não poderia escapar. Não havia mais resistência, apenas a aceitação de que meu destino estava selado. Seus dedos tocaram minha testa, frios como o gelo, e foi como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado à força. Não era apenas o medo, mas minha essência. Eu senti minha energia se esvair, minha alma sendo sugada como água por uma rachadura. As imagens da minha vida inteira passavam diante dos meus olhos, rápidas e confusas, enquanto eu caía cada vez mais fundo, afundando na escuridão. Mas, de repente, algo mudou. Em meio à escuridão, ouvi uma voz diferente. Henrique, onde você está? Era minha mãe. O sussurro de sua voz veio como um fio de luz em meio ao vazio, e por um instante, me senti ancorado de volta à realidade. Ela sempre acreditou em coisas sobrenaturais, histórias de família que passavam de geração em geração. Sempre dizia que a fé e a força do espírito poderiam superar qualquer mal.
Com um esforço que eu não sabia que tinha, ergui minha mão. Fechei os olhos, focando naquele fio de luz, naquela lembrança de força. Não sabia ao certo o que fazer, mas fiz o que minha mãe sempre me ensinou, rezei. Era um sussurro fraco no início, uma prece incompleta, uma tentativa desesperada de agarrar qualquer fagulha de esperança. A súcubus riu, zombando da minha tentativa, mas algo aconteceu. Um calor fraco começou a crescer dentro de mim. A sensação era oposta ao frio esmagador que ela trazia. Quanto mais eu orava, mais forte aquela luz dentro de mim ficava. O riso dela se transformou em um rosnado baixo, ameaçador. Seus dedos recuaram, como se minha oração estivesse queimando sua carne. Você acha que uma prece vai me parar? Sua voz saiu distorcida, raivosa. Mas agora era ela quem estava se afastando. Havia algo nela que estava mudando. Eu via a hesitação em seus movimentos, como se não estivesse mais no controle completo da situação. Continuei. Cada palavra trazia de volta uma parte de mim. Cada sílaba me devolvia um pouco mais de força. Não era apenas uma prece comum, era o último recurso de alguém que já havia perdido tudo. Eu não sabia o que esperar, mas sentia que algo dentro de mim estava reagindo à presença dela, como se a luz estivesse se expandindo. A sala começou a tremer. A escuridão ao redor dela pulsava, ondulando como um tecido rasgado. Ela gritou, um som agudo e furioso, enquanto tentava avançar novamente sobre mim. Mas desta vez, algo a impedia. A barreira invisível que eu pensava ter falhado agora estava mais forte, como se estivesse alimentada por minha última tentativa de lutar. Eu vi o desespero em seus olhos, aqueles olhos que antes eram de puro controle e malícia. Ela se contorceu, tentando quebrar a barreira, mas a cada passo que ela dava, seu corpo se distorcia, como se estivesse sendo repelido. Ela estava se desfazendo. A força dela, tão absoluta, estava ruindo diante de mim. Não era minha força física que a estava derrotando, mas algo maior, algo que eu nunca soube que tinha. Seu grito final ecoou pela sala quando ela desapareceu, engolida pela escuridão da qual ela tinha emergido. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. As velas estavam apagadas. A escuridão no quarto era total, mas pela primeira vez em semanas, não havia peso nela. Eu me sentei ali, no meio do círculo, respirando fundo, meu corpo ainda tremendo. Eu estava vivo. Ela tinha ido embora. Mas havia algo estranho. O ar ao meu redor estava diferente, como se algo invisível tivesse mudado em mim. Eu olhei para minhas mãos, tremendo, tentando processar o que havia acontecido. Estava acabado, ou pelo menos eu achava que estava. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não havia mais visões, mais sussurros ou arranhões. A súcubus havia desaparecido, mas as marcas dela ainda estavam comigo. Eu não era mais o mesmo. A fraqueza extrema foi se dissipando lentamente, mas eu sabia que algo havia sido deixado para trás. Algo dela ainda estava comigo, em algum lugar profundo. Um mês depois, comecei a ter sonhos diferentes. Não eram pesadelos, eram memórias. Memórias de um lugar que eu nunca estive. Memórias de uma mulher de cabelos negros, olhos profundos como a noite, observando-me à distância. E então eu percebi. A luta não tinha terminado. Eu a havia afastado, mas nunca completamente. Ela ainda me esperava, em algum lugar entre os sonhos e a realidade, esperando o momento certo para retornar. O tempo dela estava apenas adiado. Se você já sentiu algo parecido, ou conhece alguém que tenha passado por algo assim, deixe nos comentários. E se essa história te assustou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais relatos perturbadores. Talvez, só talvez, ela já tenha te visitado e você nem se deu conta.